Lucas, eu sou inexperiente e por isso vai demorar para eu ser promovido para gerente. Qual é o atalho? Bom, toda terça-feira eu respondo dúvidas dos meus alunos, certo? E essa é uma dúvida muito comum de pessoas que têm pouco tempo de empresa, pessoas que não têm tanta experiência assim e acham que isso vai impedir de ser promovido para gerente, ou então acham que isso vai demorar, vai atrasar a sua promoção para gerente. O que eu gostaria de começar dizendo a você aqui é um recado muito simples e direto. Experiência não tem nada a ver com idade, tá bom? Então, eu gostaria que você tivesse isso em mente. Muitas vezes, a pessoa tem lá, sei lá, 10, 20 anos de empresa e faz a mesma coisa. Tá ali executando a mesma coisa por muito tempo. Essa pessoa não tem experiência alguma dentro da empresa. Por quê? Porque ela só faz aquilo ali. Então tem gente, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Trabalha ali no caixa da empresa. E tá lá, porque por ser uma pessoa de confiança, a empresa deixa ela lá por muito tempo. É uma função que precisa de ter confiança para cuidar do dinheiro da empresa. Então a pessoa trabalha no caixa há 10, há 20 anos da empresa. Essa pessoa é uma pessoa experiente? No meu ver, não. Por quê? Porque ela fez sempre a mesma coisa por muito tempo. Então, se você quer ser promovido para gerente, você precisa estar aprendendo constantemente, certo? Um gerente, ele precisa, no seu dia a dia, já estar aprendendo coisas novas o tempo inteiro para poder bater as metas da empresa, para poder superar os desafios que a empresa lhe passa. Então, se você quer realmente ser promovido para gerente, você precisa buscar essa experiência. Mas isso não quer dizer que você não vai demorar demais, isso não quer dizer que você precisa esperar um longo tempo na fila, certo? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque experiência não tem nada a ver com tempo de empresa, não tem nada a ver com a sua idade. Então, se você está constantemente buscando dentro da empresa inovar, aprender novos processos, buscar gerar valor de forma estratégica para a empresa, então se você está constantemente buscando conhecimento, você vai adquirir experiência de forma mais rápida e assim vai conseguir ser promovido de forma mais rápida também, tá bom? Então bota isso em mente, não acha que é tempo de empresa que vai fazer você adquirir experiência. É você ser engajado, é você estar ali motivado com novos desafios, motivado em solucionar problemas para a empresa, em gerar valor de forma estratégica para a empresa. Então, se você quer acelerar, se você quer pegar atalho para poder ser promovido, você que tem pouco tempo de empresa, ainda está inexperiente ali nas rotinas, nos processos da empresa, então se você quer pegar um atalho muito importante, eu vou dar a dica aqui para você que são duas etapas aqui do método Você Gerente. A primeira delas é a atitude de líder. Então, você precisa mostrar para a empresa, já na sua chegada, que tem de fato atitudes de líder que vão lhe promover para gerente. E precisa mostrar para a empresa que você entende de gestão, certo? Mostrar para a empresa que entende de gestão é você dizer para a empresa, eu estou pronto, eu sei gerir, eu estou aqui para liderar pessoas, eu estou aqui para gerar valor de forma estratégica para pessoas. E não estou aqui só para ser um executor, para fazer o que me é delegado, tá bom? Então, essas duas etapas aí, muito importantes, você conhecer, vou falar um pouquinho mais aqui nesse vídeo, e vou falar também alguns exemplos de pessoas que chegaram, digamos assim, no topo de suas empresas, das empresas em que trabalham, e chegaram muito cedo. Ou seja, provando que experiência não tem nada a ver com tempo de empresa, não tem nada a ver com idade. Mas vamos lá para as atitudes de líder. Como é que você, que é inexperiente, que acabou de entrar na empresa, precisa se comportar dentro do seu ambiente de trabalho para que você mostre para a empresa que tem atitudes de líder e assim a empresa veja que você tem potencial para se tornar gerente. A primeira atitude de líder que eu vou falar aqui é a comunicação. Você tem que ter muito cuidado na sua comunicação para você mostrar para a empresa que você realmente tem uma comunicação assertiva, tem uma comunicação de um verdadeiro líder. E a primeira dica que eu dou aqui é você entender quais são os objetivos estratégicos da empresa, entender quais são os indicadores da empresa. No momento que você entender quais são os objetivos estratégicos e os indicadores da empresa, e lá na frente, método gerencial, eu vou entrar mais no detalhe,
Mas a partir do momento que você entender a estratégia da empresa, você vai conseguir alinhar a sua comunicação de acordo com a estratégia da empresa. Por que isso é importante? Porque a alta direção, ela conversa sempre com as pessoas dentro da empresa, pensando na estratégia, pensando nos indicadores, pensando numa visão de médio e de longo prazo. Então, se a sua comunicação está alinhada com a comunicação da alta direção, você estará no caminho certo. Então, se você está conversando no dia a dia com as pessoas do seu trabalho, no dia a dia com o seu gestor, sobre os objetivos estratégicos, você está mostrando que você tem uma comunicação realmente, de fato, que pode te promover para gerente. Então, alinhe a sua comunicação com as estratégias da empresa. Então, sempre que tiver uma reunião, tenta fazer uma contribuição, tenta relacionar tudo aquilo que está discutido com a reunião, com as estratégias da empresa, que assim você vai mostrar que está jogando o jogo da alta direção. Você está mostrando para a empresa que você realmente tem potencial para chegar mais longe. E outra dica muito importante que eu dou com relação à comunicação é você tentar superar a sua timidez, certo? Muitas vezes, a pessoa quando está começando ali na empresa, a inexperiência, fica tímido nas reuniões, fica com vergonha em participar. E a dica que eu dou aqui é que se você não souber sobre o assunto, é que se você não puder contribuir com ideias que vão gerar valor para a empresa, você pergunte. Então, sempre que alguém pontuar alguma coisa, você pergunta, não fique com dúvida. No momento em que você está ali perguntando, você está demonstrando interesse. Muitas vezes a empresa sabe que você é inexperiente, sabe que você ainda está ali pouco tempo, que você não está ambientado com os processos da empresa, que você ainda tem muito que aprender. E no momento em que você pergunta, você estará aprendendo, você estará demonstrando interesse. E um verdadeiro líder, ele quer aprender sempre. Então, nada de achar que um líder sabe tudo. Tá? Longe disso. Um líder é aquela pessoa que gera valor para a empresa através da sua equipe. E ele precisa estar aprendendo constantemente para que ele possa motivar a sua equipe a gerar valor para a empresa. Então, se você vai para uma reunião, é inexperiente, você pode sim perguntar muito na reunião para que as pessoas vejam que você está interessado. É muito diferente de você ir para uma reunião, ficar ali tímido, ficar ali querendo ser esquecido, e aí as pessoas vão realmente, de fato, lhe esquecer e vão, de fato, lhe isolar porque você não contribui. E nas próximas reuniões, as pessoas não vão nem sequer lhe chamar, tá bom? Então, muito cuidado com sua comunicação vai dizer muito sobre você, certo? Então fica aí essas duas dicas, entende a regra do jogo, entende os objetivos de médio e longo prazo da empresa para que a sua comunicação esteja alinhada e sempre que puder, em momentos que tiver em reunião, momentos que tiver com um grupo maior de pessoas, sempre pergunte. Ou também, se tiver num momento com o seu chefe, tem alguma dúvida, sempre pergunte. Mas faça perguntas estratégicas, perguntas, não pergunta idiota, vou chamar assim, mas perguntas que realmente façam você entender o processo, certo? Faça perguntas em que mostrem que você está interessado naquilo que a reunião está falando. E nada de ficar questionando coisa que não tem nada a ver com o assunto. Que aí sim, o gestor da empresa vai ver que você está desconectado da reunião, vai ver que você não está engajado com aquele momento. Então, muito cuidado na sua comunicação. Sempre que tiver uma reunião, sempre que tiver uma reunião com o seu gestor, um momento único com o seu gestor, mostre foco, mostre atenção com aquele momento, certo? Nada de ficar fazendo perguntas que não tem nada a ver com o momento, com perguntas ou com colocações, não só com perguntas, com colocações que vai fazer as pessoas distraírem, mudarem de pensamento. Tenta sempre manter a concentração, mostrar que você está ali e que você está realmente preocupado e focado em gerar valor de forma estratégica para a empresa. Outro assunto muito, muito importante, principalmente para quem não é experiente, é disciplina. Certo? Você precisa, nesse momento, disciplina já é o seu crachá. Então, se você é uma pessoa que chega atrasado constantemente, muito provavelmente você vai ser mandado embora. Então, você já é inexperiente e já está falhando com relação à disciplina, dificilmente você vai se manter no emprego. Mas eu falo isso, eu gosto de reforçar sempre a disciplina, porque quem é inexperiente, às vezes, tende a ir
de acordo com a manada, eu vou dizer assim. Então, muitas vezes os colegas chegam atrasados, aí, se o time aqui chega atrasado, eu vou chegar atrasado também. Não, você não é todo mundo. Você precisa mostrar para a empresa que você tem disciplina, e se o time inteiro está fazendo algo que é errado, você não precisa fazer isso porque é errado, ou porque o time está fazendo, eu vou fazer também. Não. Então, cumpra as determinações do gestor. A empresa disse que não é para usar celular durante o expediente, cumpra a determinação da empresa. A empresa disse que é para chegar 8 horas, cumpra a determinação da empresa. O seu chefe disse que está precisando daquela atividade naquele horário, naquele prazo, com aquela qualidade, cumpra a determinação do seu gestor. Disciplina é fundamental, tá bom? Se você não tem disciplina, os gestores da empresa vão perceber isso rapidamente e vão acabar lhe ignorando, porque jamais vão querer promover alguém que não consegue cumprir horário, jamais vão querer promover alguém que não seja exemplo. Liderança é exemplo, gente, tá bom? E outra etapa muito importante, outra atitude de líder muito importante é o relacionamento. Então você precisa ter atitudes no seu dia a dia que mostrem que você sabe se relacionar com as pessoas, que mostra que você sabe se conectar com as pessoas. Um gestor ele precisa saber se conectar com as pessoas para motivá-las e assim extrair o melhor dessas pessoas para que ela dê resultado para a empresa. Então, muito cuidado com os seus relacionamentos dentro da empresa. Se você é inexperiente, eu digo que se você tem um cuidado maior ainda, busque se relacionar com pessoas que realmente buscam crescer dentro da empresa. Aquelas pessoas que ficam falando mal da empresa, que ficam reclamando, saia fora desse grupinho, saia fora desse tipo de gente que reclama do ar-condicionado, que reclama que o computador é lento. Vá buscar se relacionar com pessoas que possam realmente, de fato, lhe ensinar, certo? Então, se você é inexperiente, busque pessoas que possam lhe ensinar os processos da empresa, lhe ensinar muito para que você possa ser promovido. O seu gestor, tenho certeza que é uma pessoa que pode lhe ensinar muito, porque é uma pessoa que já chegou lá, é uma pessoa que sabe trilhar o caminho. Por mais que as pessoas falem que seu gestor seja arrogante, que seu gestor seja ruim, por mais que falem mal do gestor, o gestor já conseguiu ser promovido para gerente. É isso que você tem que ter em mente. Poxa, ele já chegou lá. E a pessoa que está aqui falando mal, ela não é gerente ou nunca foi. Então, você precisa perceber e ser estratégico nesse momento. Perceber a situação para que você possa realmente estar se relacionando, estar criando a relação de confiança com pessoas que possam lhe ensinar dentro da empresa, principalmente lhe ensinar a ser promovido, ou seja, o seu gestor. Bom, planejamento é muito importante. Então, quem está chegando, muitas vezes, recebe demanda de trabalho de todos os lados, às vezes recebe demanda de trabalho do colega, às vezes recebe demanda de trabalho do gestor. Você precisa saber organizar o seu dia a dia, a sua rotina, saber o que é prioritário, saber o que é mais urgente, o que é importante. Então é muito, muito importante você estar chegando na empresa, saber ter esse senso. E se você está sobrecarregado de trabalho, por exemplo, você chegou agora na empresa, a empresa despejou um monte de trabalho para você e você não sabe ainda, por inexperiência mesmo, o que fazer, vá conversar com o seu gestor, vá planejar e organizar as suas atividades junto ao seu gestor, certo? Então, nesse momento que você estiver sobrecarregado, que estiver em dúvida do que você deve priorizar, vá conversar com o seu gestor no momento que ele estiver menos atribulado, para que ele possa lhe dar uma orientação. Meu gestor, eu estou com essa atividade. O que é que você entende que é mais importante? O que é que eu preciso entregar primeiro? A partir do momento que você fizer esse alinhamento com o gestor, você vai ficar mais tranquilo, não vai ficar ali tão desesperado por fazer tudo ao mesmo tempo e você vai conseguir se planejar e executar melhor o que você tem por fazer. E aí vai evitar que você faça entregas fora do prazo, vai evitar que você faça entregas com a qualidade indevida. Por quê? Porque você se planejou para fazer. Tá bom? Então, planejamento é muito importante. Se você quer ser promovido para gerente, você precisa mostrar para a empresa que você sabe minimamente se organizar. Se você não souber organizar o seu trabalho, como é que você vai organizar o trabalho de todo o time? Tá bom? E outro ponto muito importante chama-se inteligência emocional. Lembra lá atrás quando eu disse para você o seguinte: não se relaciona com aquela pessoa que é reclamão demais. Porque
que eu lhe disse isso? Porque essa pessoa está passando uma imagem errada. Ela está mostrando para a empresa que não tem inteligência emocional alguma, tá bom? Então, como é que essa pessoa vai se tornar gerente? Gerente é uma pessoa que resolve problemas e não fica reclamando. E se você ficar reclamando, você vai mostrar para a empresa que você não tem inteligência emocional. Se no momento de uma discussão mais calorosa, numa reunião, por exemplo, você exagera nessa discussão e ofende a outra pessoa, você está mostrando para a empresa que não tem inteligência emocional. Um gestor, ele precisa ter inteligência emocional para, em momentos de conflito, digamos, precisa manter a calma para que as pessoas cheguem num consenso, convirjam para uma ideia e essa ideia gere valor para a empresa. Então, inteligência emocional é crucial para um gestor. Quando a gente fala que um gestor é arrogante, que gritou com o time, que gritou com o funcionário, ele está ali demonstrando falta de inteligência emocional. Não é isso que vai fazer o time engajar e dar resultado. Então, muito cuidado no seu dia a dia, muito cuidado com a forma como você se coloca. Se vai para uma reunião que você está nervoso, está preocupado com aquela reunião, se prepara para a reunião, se prepara com seus argumentos, para que você possa expor fatos nessa reunião. Quem vai para uma reunião, quem vai para um momento de uma negociação, enfim, um momento em que tem um grupo de pessoas reunidas, tende a ter ali uma discussão para que cada um possa convencer o outro do seu ponto de vista. Mas lembre-se sempre, você precisa de inteligência emocional. Para você convencer as pessoas, nada melhor do que fatos. Então, se você vai para uma reunião, leve sempre fatos. Se você vai para uma conversa com o seu gestor, leve sempre fatos, certo? Para que você possa convencer as pessoas e, assim, evitar discussões mais calorosas, porque as discussões mais calorosas acontecem quando as pessoas estão discutindo apenas ideias sem ter fatos que evidenciem essas ideias, que comprovem que a ideia é verdadeira. Então, muito cuidado para você não sair da linha, digamos, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, com relação à inteligência emocional, são dois cuidados. Não ficar reclamando da empresa, porque você está passando a imagem errada, e ter cuidados em momentos que você sabe que vai ser mais caloroso, digamos, que a temperatura vai estar mais elevada ali, que as pessoas vão estar mais nervosas. Muito cuidado nesses momentos, tente levar fatos para que você possa convencer as pessoas que a sua ideia é realmente a melhor. Bom, engajamento. Então, geralmente pessoas que estão chegando, pessoas menos experientes, tendem a demonstrar mais engajamento, mais proatividade, é isso que você precisa fazer, tá bom? Então, se você está começando na empresa, mostra pelo menos que você não tem experiência, mas que você tem sangue no olho, que você tem vontade de fazer, vontade de dar resultado, certo? Então, você precisa mostrar para a empresa que é minimamente engajado. Engajamento é fundamental. Ah, Lucas, e como é que eu me engajo? É só chegar lá dando bom dia, só chegar lá sendo positivo, cumprimentando todo mundo, perguntando para o chefe o que tem por fazer? Não, não é só isso, certo? Para você demonstrar engajamento, uma ótima forma é você ser proativo. Então, descobre lá alguma coisa que você possa fazer que gere valor para a empresa, por exemplo. Então, se você analisou um indicador da empresa, propõe uma ação que realmente faça esse indicador melhorar, seja proativo no seu dia a dia. Então, se a empresa está com um problema, seja proativo em resolver aquele problema, nada de ficar empurrando para o colega. Se o chefe propôs uma mudança no setor, por exemplo, vamos fazer essa mudança aqui, que essa mudança vai dar mais resultado para a empresa. Muitas vezes os funcionários, quando o gestor propõe uma mudança, os funcionários tendem a ser reativos, as pessoas não gostam de mudanças. Então, se nesse momento você ajudar o chefe a implementar essa mudança, você está passando uma imagem de uma pessoa engajada, uma imagem de uma pessoa que realmente está ali comprometida com a empresa, tá bom? O engajamento é fundamental para quem é inexperiente, para quem está começando. Bom, uma imagem, você precisa ter uma imagem, digamos, adequada dentro da empresa, não só a forma de você se mostrar, de você se arrumar, isso é importante também, vista-se sempre conforme a cultura da empresa. Então, você trabalha no escritório de advocacia, vista-se mais formal, porque é assim que a cultura desse nicho de profissionais se veste.
Se você trabalhar numa startup, numa empresa de software, essas pessoas muitas vezes se vestem de forma mais casual, mas é bom sempre você observar as pessoas e observar o seu gestor. Então, se você quer virar gestor um dia, observa como é que seu gestor está se vestindo, observa como é a imagem do seu gestor, qual a imagem que ele está passando para o time, para a empresa, qual a imagem que a alta direção está passando para o time e para a empresa como um todo, tá bom? Então, sempre busque ter uma imagem alinhada com a cultura da empresa. E muito cuidado com o seu discurso. Você não pode fazer um discurso e, na prática, fazer outra coisa. É isso que vai garantir uma boa imagem para você. Se o seu discurso está sempre alinhado com as suas práticas e as suas práticas estão alinhadas com o seu discurso, isso está mostrando que você tem coerência. E quem tem coerência tem uma boa imagem dentro da empresa. E por fim, compromisso com os resultados. Quem é inexperiente, gente, precisa mostrar, precisa entender dos indicadores da empresa, dos objetivos, precisa entender dos processos e aí conseguir gerar valor para a empresa. Então, compromisso com os resultados é muito importante, certo? Você vai conseguir se destacar dos demais colegas. Muitas vezes os colegas, seus pares, vão estar preocupados em apenas executar a tarefa que o gestor passou ou bater aquela meta individual que recebeu. Você não. Você precisa estar ali compromissado, você precisa estar ali comprometido com os resultados do setor como um todo, não só com sua meta pessoal. Então você precisa estar ali engajado o tempo inteiro para poder gerar valor para a empresa de forma estratégica, ou seja, propor ações disruptivas para a empresa. Então está pensando, propondo e, se for o caso, até implementando ações que gerem valor de forma estratégica para a empresa. Compromisso com os resultados, não só com sua meta individual, mas com a meta do todo, com a meta do time como um todo, tá bom? E aí, em determinados momentos, que o gestor estiver mais tranquilo, que o gestor estiver menos atarefado, você vai conversar com ele para saber o que é que você pode fazer para ajudar. Se você não é experiente e não sabe ainda o que fazer, vai conversar com o gestor, ele vai lhe orientar, ele vai lhe dar uma missão. Então você vai deixar de fazer aquele trabalho de tarefinha, porque geralmente quem está começando, quem é inexperiente, faz aquele trabalho mais tarefeiro, aquela atividade mais de rotina. Então, se você está conversando com o seu gestor sobre os indicadores, sobre como você pode gerar valor de forma estratégica, o seu gestor ele vai começar a lhe dar desafios para você resolver, problemas mais complexos, e é isso que vai fazer você ser promovido para gerente, certo? É você assumir desafios cada vez mais complexos, deixar de fazer apenas a tarefinha, fazer também atividades que vão resolver problemas, que vão gerar valor de forma disruptiva para a empresa. Então, compromisso com o resultado é isso. Foco sempre em executar ações que vão alavancar os resultados da empresa. Então, eu falei aqui um pouco sobre atitudes de líder que uma pessoa inexperiente precisa ter para poder acelerar, para poder pegar um atalho para ser promovido para gerente, mas você precisa mostrar para a empresa que entende de gestão. Então, como eu falei lá atrás no tópico de comunicação, você precisa entender os objetivos estratégicos da empresa. E o que é isso? É entender a visão de médio e de longo prazo da empresa. Geralmente as empresas colocam seus objetivos estratégicos, a sua missão, a sua visão e até os seus indicadores no site da empresa e você pode ir lá, baixar e estudar tudo. Se for uma grande empresa, geralmente vai estar lá. Mas se não for uma grande empresa, não estiver disponível no site, vai conversar com o seu gestor. Então pergunta para ele quais são os objetivos estratégicos, quais são os indicadores que a empresa precisa atingir, quais são os indicadores que são prioritários dentro daquele setor que você trabalha. Só de você ir conversar com o seu gestor, perguntar sobre isso, já está mostrando que você tem potencial para se tornar gerente, porque poucas pessoas fazem isso. São raros os funcionários que estão ali buscando entender quais são as estratégias da empresa, quais são os indicadores que medem se a empresa está chegando nos seus objetivos ou não. Então, poucos funcionários estão engajados nesse nível. E se você jogar esse jogo, esse é o jogo da alta direção. A alta direção está pensando em longo prazo, está pensando em indicadores. E se você pensar assim também, a alta direção vai lhe perceber e vai ver que você realmente está buscando se destacar dentro da empresa e chegar cada vez mais longe. Bom, então, já entendeu os objetivos estratégicos, já entendeu os indicadores, você precisa agora entender o processo da empresa.
como é que funciona o setor que eu trabalho primeiro. Então, a dica que eu dou para você que é inexperiente, tenta fazer um mapeamento do processo. Tenta listar cada atividade que é executada dentro daquele processo. Assim você vai conseguir adquirir experiência de forma mais rápida, porque você está tentando entender o processo como um todo. Então, sei lá, se você trabalha numa loja, acabou de ser contratado para uma loja de roupa. Então, tenta escrever esse processo. Ah, Lucas, mas eu não sei as atividades de um processo de venda, por exemplo. Eu estou aprendendo, eu não sei quais são todas as atividades. Bom, vai perguntar para as pessoas. Então, tenta fazer o modelo perguntando, e aí as pessoas vão lhe corrigindo, você vai corrigindo esse modelo, e em determinado momento você já vai ter um fluxo desde a entrada, ou seja, quando o cliente chega na loja, até a saída, que é quando o cliente sai da loja com o produto vendido, digamos. Então tenta fazer esse mapeamento, listar, ou seja, primeiro executa. Quando o cliente entrar na loja, o processo começa. Aí depois, qual a primeira atividade? Oferecer o produto. Qual a segunda atividade? Buscar o produto que o cliente pediu. Qual a terceira atividade? Encaminhar o cliente ao caixa. Qual é a quarta atividade? Realizar o pagamento. Qual é a quinta atividade? Sei lá, conferir se o produto está dentro da qualidade adequada. Qual é a última atividade? Entregar o produto ao cliente e agradecê-lo ou parabenizá-lo pela compra. Então, lista as atividades, todas que precisam ser executadas para que aquele processo possa acontecer. No momento que você fizer isso, você já está mostrando para a empresa que entende de gestão e mostrando com a mão na massa. Mas não é só modelar o processo que vai fazer você ser promovido. O que vai fazer você ser promovido é você propor melhorias, é você querer evoluir esse processo. Aí sim você vai se destacar. Então, no momento que você... Ah, Lucas, eu não tenho ainda experiência. Pronto. Mapeei o processo, conheci o processo, já tenho experiência. Agora eu vou propor melhorias para poder ser promovido para gerente. Então, o processo, entender o processo, entender os indicadores que aquele processo impacta, é muito importante para que você possa propor melhorias. Então, eu vou propor essa melhoria nesse processo, que ela vai impactar nesse indicador. Então, eu vou propor uma melhoria aqui no processo de vendas, que ele vai aumentar o indicador de receita da empresa. Então, é muito importante você conhecer essa relação de processo com os indicadores, para que você proponha algo, uma melhoria no fato do processo, que alavanca os resultados da empresa. E não ficar propondo a melhoria no processo só para ficar, sei lá, só para sobrar tempo para você. Ótimo, se for uma melhoria que sobre tempo a você, você propõe também, afinal, melhorias sempre são bem-vindas. Mas tenta queimar os neurônios aí, pensando em melhorias no processo que alavanquem os resultados da empresa, tá bom? Então, já entendeu o processo? Ótimo. Agora você precisa fazer um plano de ação. Então, digamos que a empresa recebeu no começo do ano, a meta lá é de vender 1.000 roupas. Então, tem o processo de venda que acontece lá de uma forma, mas é muito importante você estabelecer um plano de ação. Escreva quais são as ações que serão implementadas para que aquela loja possa vender as 1.000 roupas. Ah, Lucas, mas isso é coisa do gerente, mas eu sou inexperiente, eu não vou saber. Gente, escreva ações no papel mesmo, se for no caso, e leve para o gestor. Por que isso? Porque você está mostrando para o gestor que você está focado em gerar valor de forma estratégica. Está mostrando para o gestor que você não está preocupado ali com sua atividade só, com sua tarefinha. Você está preocupado em evoluir a empresa. Então, é muito importante você escrever um plano de ação. E aí, a minha sugestão, muitas vezes a meta ela é anual, e aí divide-se essa meta. Ah, você tem 1.000 ligações para fazer no ano, quantas ligações? 1.000 roupas para vender no ano, quantas roupas eu tenho que vender por mês, sei lá, 80 e poucas roupas eu tenho para vender por mês, 90 e poucas roupas eu tenho para vender por mês. Então faz um plano de ação de curto prazo, de um mês ou de 15 dias e mostra para o seu gerente. Gerente, meu gestor, eu coloquei no papel aqui essas 4 ou 5 ideias que eu acho que pode ajudar a gente a bater essas metas de 90 roupas no mês, e vai conversar com ele. Aquilo que for pertinente, gerar de fato valor, o seu gestor vai comprar a ideia e vai ou sugerir para você implementar, ou pedir para que você ajude alguém a implementar, mas eu tenho certeza que nesse momento ele vai olhar para você e ver que você
tem potencial para se tornar gerente, porque você está pensando na empresa de forma estratégica. Você não é apenas mais um que está ali para executar a tarefinha. Você está ali analisando indicador e propondo ações que vão, de fato, evoluir a empresa, tá bom? E aí, no momento em que ele sugerir que você implemente a ação, você vai, de fato, pegar essa ação, abraçar ela e fazer ela acontecer. Mesmo que dependa de outras pessoas, mesmo que dependa de outros setores, você vai fazer aquela ação acontecer, porque é aquilo ali que vai gerar valor para a empresa de forma estratégica, tá bom? E, por fim, sempre que você fizer uma melhoria no processo, ou implementar uma ação, e essa ação, ou essa melhoria no processo, gerar valor para a empresa, então, numa loja de roupa, por exemplo, você implementou uma ação lá, você fez um curso, vou dar um exemplo, poxa, fiz um curso de como atender melhor o cliente, e depois desse curso, eu comecei a usar as técnicas do curso e e as vendas aumentaram em 20% nesse mês. Ou eu tenho uma meta pessoal de vender 10 roupas por mês, mas nesse mês eu vendi 15. E mês que vem eu vendi 15 de novo. Estou batendo a meta por 2 meses seguidos e eu sei que eu estou fazendo algo, eu melhorei o processo, eu fiz uma ação que realmente deu uma melhorada nos números da empresa. O que é que eu vou fazer? Chefe, gestor, eu fiz isso daqui aumentou minhas vendas em 20%, 50%. Vamos transformar isso daqui em algo para o setor inteiro? Esse tipo de comportamento está mostrando que você está preocupado com o setor. E aí vamos transformar isso daqui numa prática de gestão? Então eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você fez um treinamento, aprendeu técnicas de venda e que aumentou em 50%. Conversa com o chefe. Chefe, eu fiz essas técnicas de venda nova que eu aprendi aqui, ela fez a receita aumentar em 50%. A gente pode compartilhar isso para o time como um todo. E aí você vai precisar fazer o quê? Um treinamento. Porque você vai precisar ensinar todo mundo. Então você vai lá e faz um treinamento para o time todo com essas técnicas de vendas que você aprendeu. Ou se você já sabe as técnicas, enfim. Então, essas técnicas de venda que você sabe e deu valor para a empresa, você treina o time. Na hora que você treinar o time, você está transformando aquela ação em uma prática de gestão. Aí você já batiza esse treinamento. Não, o nome do treinamento aqui é Venda Mais. Sei lá, estou dando um exemplo. Mas você está transformando uma ação em uma prática de gestão. E aí você vai disseminar esse treinamento pela empresa. Eu fiz aqui esse treinamento comigo, essa técnica de venda, ela deu resultado comigo, ela deu resultado com o setor que eu trabalho, agora eu vou querer expandir essa prática de gestão, esse treinamento, para outras lojas de outras filiais da empresa. Opa, você está começando a fazer o seu nome perante a empresa como um todo, certo? É assim que você vai conseguir se destacar. Então, muita atenção, implantar sempre ações que gerem valor de forma disruptiva para a empresa e sempre que você implantar essa ação, transforma ela numa prática de gestão. Eu vou dar alguns exemplos de prática de gestão, porque se você me disse que é inexperiente, eu já vou lhe dar aqui algumas dicas. Às vezes a pessoa acha que uma prática de gestão para implantar na empresa como um todo é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, primeira prática de gestão à vista. Tem a ver aí relacionada à liderança. Então, se você trabalha num setor onde os colaboradores não conhecem os indicadores da empresa, é importante que todo o time conheça os indicadores, conheça as metas da empresa. Então, conversa com o seu gestor. Gestor, eu posso estar compartilhando aqui com o time, de tempos em tempos, colocando no mural, colocando à vista, botando no grupo de WhatsApp, os nossos indicadores. Então, a cada mês, sempre que fechar indicador, eu posso postar isso aqui no nosso grupo, eu posso colocar esses indicadores no mural. Assim, porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância do trabalho delas, entendam que o trabalho delas é para poder chegar no indicador, e esse indicador vai ajudar a empresa, vai garantir o emprego de todo mundo, a empresa vai crescer, e a possibilidade de todo mundo crescer junto é muito maior. Então, gestão à vista é uma ação simples que você vai ter acesso aos indicadores da empresa, você vai conseguir mostrar para o time
que você também está engajado com os indicadores, você já vai estar fazendo o papel de gerente, ou seja, mostrando para o time os indicadores da empresa. Então, propõe para o gestor, tenho certeza que se for algo que for engajar todo o time, ele vai comprar a sua ideia. Bom, outra prática de gestão muito interessante é você fazer a modelagem, fazer o mapeamento do seu processo. Então, como eu já falei aqui, a partir do momento que você listar todas as atividades, propor melhorias para o processo, você já vai estar se destacando e isso pode ser uma prática de gestão, porque o seu gestor pode pedir para você fazer essa modelagem de outros processos e a partir dessa modelagem vão sair melhorias e assim você vai conseguir evoluir o setor como um todo, certo? Evoluir o processo do setor como um todo, evoluir os processos da empresa. E aí está mostrando que você, de fato, entende de gestão e que você tem potencial para se tornar gerente. Outra prática de gestão é implantação de software. Gente, sempre que você implanta um software em uma empresa, você gera valor. Não vou dizer sempre não, perdão, mas na maioria das vezes, certo? Então, o software, a implantação de sistema, muitas vezes ele vai facilitar ou controlar algum processo. Então, no momento que você estiver controlando algum processo, você vai ter relatórios de gestão, algumas atividades elas podem passar a ser automatizadas e aí a empresa vai reduzir custo. Então, a implantação de sistema, não estou dizendo que você tem que ser analista de sistema, programador para poder fazer o software. Não é isso. Então, se você não tem experiência, não sabe fazer, busca no mercado uma solução pronta. Está cheio de soluções aí no mercado que resolvem muitos problemas de muitas empresas. Então, busca no mercado a solução pronta, avalie o custo-benefício antes de propor essa ideia para o seu gestor. Se for algo que a empresa precise fazer um investimento, você precisa fazer um balanço do custo-benefício, do quanto que isso vai dar de retorno para a empresa, mas essa ideia de implantar uma solução, um software, sempre é uma ideia que é muito bem vista e gera valor de forma estratégica para a empresa, tá bom? Outra ideia simples, gente. Simples. Tenta criar um programa de indicação. Então, se você trabalha numa loja de vendas, trabalha com vendas em uma loja, você chama os colegas de trabalho, gente, vamos tentar fazer um programa de indicação aqui. Então, sempre que eu atender um cliente, eu peço para ele me indicar pelo menos mais 100 clientes. Ele vai ficar com vergonha de não vai querer me indicar 100, mas ele pode me indicar 5 clientes. Sempre que um cliente está indicando o outro, essa outra pessoa, ela chega lá com um depoimento, ou seja, gatilho mental da prova, dizendo que aquele produto é bom. Então, o programa de indicação, ele aumenta muito as vendas do setor que você vai trabalhar. Então, se não tem ainda, sugere um programa de indicação. Eu estou dando algumas ideias aqui de práticas de gestão que você pode implementar na sua empresa para você ter uma noção que não é nada de outro mundo, para você ter uma noção que não é nada de só um CEO, só um gestor pode fazer isso. É algo que você precisa estar propondo ao seu gestor para que ele autorize você implementar e aí você possa gerar valor de forma estratégica para a empresa, tá bom? Ações que promovam o bem-estar. Então, se você trabalha por exemplo, numa empresa que o clima ali está ruim, que as pessoas não se conversam, então se você trabalha num lugar em que o clima é pesado, em que o gestor ele é realmente uma pessoa desagregadora, tenta propor alguma ação com muito cuidado, com muito jeitinho, certo? Para não dizer para o gestor que o clima é ruim, para não dizer nada disso, mas tenta propor uma ideia para o gestor, para que possa agregar o time, para que o time possa realmente tá junto, tá motivado para gerar valor de forma estratégica para a empresa. Então, às vezes, uma ação simples, chamar o time para o happy hour. Então, ó, chefe, claro, sempre tenta fazer isso alinhado com o gestor. Não vai tirar as coisas de sua cabeça, não vai querer dizer para o time que o time está desmotivado e que o time não é unido e aí vai propor a ação. Não. Chega e conversa com o gestor. Ó, meu gestor, eu acredito que a gente possa alcançar resultados melhores para a empresa se o time estiver mais entrosado, mais integrado. E como sugestão, eu vi que tem 2 ou 3 pessoas aqui no setor que andam de bicicleta. Vamos fazer um grupo de bicicleta para a gente tentar fazer com que as pessoas se entrosem mais. Talvez no sábado de manhã, fora do trabalho, a gente consiga fazer esse entrosamento. Opa, tá chamando as pessoas
para uma ação saudável, está chamando as pessoas para algo em que elas vão continuar juntas. E eu tenho certeza que mesmo nesse momento que as pessoas estejam juntas fora da empresa, elas vão falar de trabalho, elas vão dar ideias. Então, nesse momento, você está conectando as pessoas. E é isso que um verdadeiro gestor faz. Então, sempre que você propor ideias que ajudem a conectar as pessoas, que ajudem a motivar as pessoas, você será visto como um potencial gerente. Tá bom? Então, fica a dica aí de prática de gestão, não é nada demais, não é nada de outro mundo, mas se você implementa isso dentro do setor e essa ação que você implementou gerou um valor para a empresa, gerou uma melhora no indicador, cataloga isso, certo? Bota isso no seu portfólio e aí você vai, ao longo do tempo, catalogando, cada vez mais você vai gerar valor de forma estratégica, vai catalogando isso, porque isso vai fazendo a sua vida, isso vai fazendo as ações, você vai fazendo o seu portfólio com as boas ações que geraram valor de forma estratégica para a empresa. E tudo isso vai servir para você mostrar o seu valor no momento de entrevista, para uma vaga como gerente, para poder você mostrar o seu valor para o seu chefe. Ó, chefe, eu já fiz essa ação que gerou valor para a empresa. Opa, você vai conseguir fazer a sua propaganda para o seu chefe. Então, é muito importante você catalogar sempre que você implantar uma prática de gestão, tá bom? Então, ficam aí algumas dicas do que você tem que entender de gestão para poder gerar valor de forma estratégica para a empresa, para que você possa ser promovido para gerente. E aí eu vou deixar aqui 3 exemplos. 3 pessoas que chegaram ao topo, ou seja, conseguiram ser CEO de grandes empresas antes dos 40 anos. Então, se você acha que é inexperiente e acha que ser promovido para gerente não é você, que vai demorar demais, 3 exemplos aí. Fátima Pissarra, perdão, acho que escrevi até errado o nome, Leonardo Birro e Alessandro Carlotti. Então, 3 nomes de brasileiros aí que realmente se destacaram no mercado de trabalho e chegaram muito longe dentro das suas empresas antes dos 40. Então, nada de pensar que você só vai chegar a ser promovido a gerente quando tiver 40, 50 anos. Isso não tem nada a ver. Ou seja, experiência não tem nada a ver com tempo de empresa e nem com idade. Se você tiver atitudes de líder que gerem valor de forma estratégica, você mostrar que entende dos objetivos estratégicos, você mostrar que entende que sabe alavancar os resultados da empresa, você já está mostrando que você tem a experiência necessária para ser promovido para gerente e já vai pegar aquele atalho que você tanto quer. Valeu, fica a dica aí e um forte abraço.